Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando pela transmissão também. É um prazer muito grande estar novamente com os irmãos que estão presentes aqui, com os irmãos que estão assistindo pela transmissão e com aqueles que, não sendo membros da nossa igreja, não congregando aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes estão nos acompanhando. Deus abençoe você também, fale ao seu coração. Antes da mensagem, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nos apresentamos a Ti agora, consolados e fortalecidos pela certeza do perdão que há em Cristo Jesus. Amor do Teu amor que desceu do céu de forma tão avassaladora, tão imensa, a ponto de encarar a cruz para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E não somente isso, mas pudéssemos ter certeza do perdão dos nossos pecados, porque eles são lançados por Ti como que para longe, para o fundo do mar, Senhor. E nós Te exaltamos e louvamos por causa disso. Nos apresentamos assim confiantes e por isso rogamos ao Senhor com as nossas mãos vazias, como pedintes, como mendigos, mas não mais como mendigos, e sim como aqueles que recebem de Ti, como filhos amados de Ti, por Cristo Jesus, as Tuas bênçãos, o Teu sustento, a Tua proteção, a Tua provisão, a Tua direção. Por isso também nós exaltamos o Teu nome. Porque sabemos que não somos dignos, nem merecedores, mas todo o mérito é do Senhor Jesus e é nele que nós confiamos, Senhor. Nossos olhos estão postos em Jesus, então sejam envergonhados aqueles que não colocam os seus olhos em Cristo, que não olham para Ti. Não sejamos nós envergonhados, porque nós esperamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti, Senhor. E nós Te louvamos porque na imperfeição da nossa fé, o Senhor assim ainda assim nos toma pelas mãos e não nos abandona, não nos deixa desviar do Teu caminho. Por isso, confiantemente, rogamos por esta igreja nesse momento, pedindo que Tu nos abençoes. Há irmãos e irmãs angustiados com muitas situações, Senhor. Questões familiares, questões de filhos, questões de pais, questões de saúde, questões de sustento. Muitas incertezas, ó Deus. Nós clamamos por esses irmãos. Às vezes é difícil perceber a dor, Senhor Deus, quando ela não é nossa. Temos aprendido isso com Teu Filho, Jesus, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas levou sobre si, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Assim olhamos para os nossos irmãos e queremos também, Senhor, ter empatia com o sofrimento, com a dor. Muitos estão tendo, Senhor. Como acabamos de orar, Senhor, como acabamos de pedir, às vezes nos esquecemos disso na nossa agenda muito cheia. E os pedidos de oração vão ficando acumulados, ó Deus. Desperta esta igreja, Senhor Deus, para que tenhamos aqui homens e mulheres de oração. Sejamos pessoas de oração, orando uns pelos outros, orando pelo nosso país, orando pela Tua obra, pelo Teu reino no mundo, Senhor. Nós chegamos confiantemente diante de Ti, justamente porque não nos apoiamos nos nossos méritos, mas no nome de Jesus, Senhor. E rogamos que Tu estendas a Tua mão e que Tu visites essas situações e que Tu resgates, Senhor Deus, e que Tu libertes, Senhor Deus. Inclusive os Teus filhos, muitas vezes presos em angústia, Senhor. Que eles tornem a olhar para a Tua palavra, para as Tuas promessas, Senhor. Para a certeza da Tua presença, como cantamos há pouco, a Tua presença é sempre certa. Para que todos nós saibamos que o Senhor está conosco todo o tempo ao lado da jornada, Senhor. Nos chamando de filhos, nos chamando de amigos, conduzindo todas as coisas, mesmo quando nós não as compreendemos, o Senhor está conduzindo, o Senhor está fazendo o bem aos Teus filhos. Rogamos por aqueles nossos entes queridos que ainda não confessam a fé. Queremos vê-los salvos, Senhor Deus. Nosso pedido diante de Ti é que eles sejam salvos, ó Pai. Que Tu lhes concedas o mesmo arrependimento, a mesma fé verdadeira, fé salvadora. Aquela que nós confessamos sempre não pode ser produzida por nenhum de nós. Não pode ser articulada por artimanhas humanas. Precisa vir pelo ouvir do Evangelho, precisa ter a ação do Teu Espírito Santo. Por isso nós rogamos que assim Tu faças com os nossos parentes não crentes, Senhor Deus. Pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs, bem como com amigos nossos, pessoas a quem amamos, mas que estão caminhando para a eternidade debaixo do Teu juízo santo, do Teu juízo justo. Ó Deus, que nós sejamos aqueles que funcionem como obstáculos a essa ida
para o juízo eterno. Sejamos aqueles, Senhor Deus, que apontem o caminho da salvação, unicamente achado em Cristo Jesus, Senhor. Assim nós pedimos e assim nós oramos. Estende a tua mão para o cansado, Senhor, nesta hora, na ambiência desta igreja e das famílias desta igreja. Estende a tua mão para os enfermos, Senhor. Estende a tua mão para aqueles aflitos pelas circunstâncias ao seu redor, aqueles que ainda não aprenderam a descansar no Senhor. Estende a tua mão, Senhor Deus. Resgata o evangelho que às vezes está esfriando no coração de alguns. Fortalece assim a tua igreja, Pai. E recebe o nosso louvor, porque temos certeza do teu cuidado sobre nós. Aproveitamos, Senhor, para orar pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição ao redor do mundo, Senhor. São tantas realidades, Senhor. Ó Deus querido, ajuda-nos a ter empatia com esses rostos que nós não vemos, Senhor. Com essas crianças cujo sorriso inocente no meio de perseguição nós não enxergamos. Com esses idosos adoentados, cujo problema não é uma fila para ser atendido no médico, mas a própria ameaça da vida, a separação dos seus entes queridos por causa da fé. Esses jovens cujo futuro é completamente incerto, porque amanhã mesmo podem estar separados dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus noivos e noivas. Pai querido, nós rogamos em nome de Jesus que tu olhes para a igreja sofredora, que o Senhor fortaleça esses nossos irmãos e irmãs, que tu abençoes o testemunho deles, Senhor, para que aqueles que os maltratam, esses sejam salvos pelo testemunho desses irmãos, que eles suportem com vigor o momento de sofrimento, o distanciamento, às vezes o isolamento, Senhor. Nós oramos por aqueles que ficam isolados, talvez num lugar muito frio, muito úmido, talvez num lugar muito quente, muito seco. Ó Deus, visita porque eles estão lá sozinhos, mas não estão sozinhos, Senhor. Porque a tua presença é certa, Senhor. Porque o Senhor está lado a lado com os teus filhos e o Senhor nunca os abandona. Nós rogamos por eles, para que eles sejam fortalecidos, de alguma forma eles saibam que há igrejas que oram por eles, Senhor Deus. E nós rogamos também que tu lhes dês livramento, Senhor, como o Senhor muitas vezes tem prazer em fazer. Como o Senhor fez com Pedro na prisão, como o Senhor fez com Paulo muitas vezes, como o Senhor fez com tantos homens e mulheres crentes em Jesus, que foram milagrosamente libertos em momentos de angústia. Quando for assim a tua vontade, Senhor, então age com a tua mão. Dá-nos a alegria de saber, de conhecer isso também. E fortalece a igreja chamada livre, a igreja que tem liberdade de culto, Senhor, para que nós não nos apeguemos a essa nossa liberdade, ao relativo conforto que temos, como se esse fosse o grande motivo de Jesus ter ido à cruz, Pai. Mas que lembremos da parte da igreja que sofre e nos desapeguemos, mesmo das tuas bênçãos, que sejamos gratos por elas, Senhor Deus. Que as peçamos em oração, como já temos feito, mas que declaremos, confessemos que o Senhor é que é o nosso bem maior. Acima da nossa segurança, acima da nossa saúde, acima do nosso entretenimento, o Senhor é o nosso bem maior. E o porto de chegada que miramos, que queremos, são as cidades eternas, Senhor Deus. É a eternidade, os novos céus e a nova terra, Pai. Ajuda-nos assim, para que tenhamos um testemunho que não envergonhe o testemunho da parte da igreja que sofre, que não envergonhe o nome de Jesus, e é nesse nome que nós oramos, pedindo que ao abrir a tua palavra, tu nos fales mais uma vez nesse dia. Amém. Essa semana recebi um link do pastor Stuart Olliott, onde ele pregava uma mensagem para celebração do 40º aniversário de uma capela lá no país de Gales. E vendo, eu me lembrei de uma pregação dele já há muito tempo, onde ele falava sobre Enoque, que andou com Deus, e ele queria explicar a diferença que havia, e deu uma pequena aula de hebraico naquele momento. Irmãos, os verbos em hebraico e grego são para nós um problema, porque nossos verbos são sempre uma questão de passado, presente e futuro. E o hebraico e o grego bíblicos não estão muito interessados nisso, eles estão sempre mais interessados no modo como acontece aquela ação. E um tempo especial, o piel em hebraico,
explicava o pastor Stuart, ele pode ter uma força muito grande. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não é simplesmente que ele estava andando junto com, como a gente sai às vezes daqui até a esquina e cada um vai para o lado. Ele explicou isso, eu me lembro, usando uma figura. Os irmãos sabem que ele é um ótimo pregador, né? Tem uma homilética assim, quase perfeita. E uma ilustração que ele usou foi o seguinte: se você usasse um verbo comum, um tempo verbal, um modo verbal comum ali, você poderia pensar numa menina estudando piano. Ela vai lá para o teclado, na sua casa, e estuda lá. Só que a mãe dela tem que falar: escuta, está na sua hora de estudar, você tem aula essa semana, olha, você precisa, vai lá, né? E aí ela vai, e ela treina meia hora e diz: tá bom, mãe. Né? Os alunos são assim, não é? Você manda fazer um negócio, já está bom, já acabou, já posso parar? Né? A mãe: não, treina mais, assim você nunca vai aprender. Aí ela treina mais uns 15 minutos ali, distrai um pouco, sai umas 2 vezes para ir ao banheiro, né? E aí quando a mãe diz: tá bom, já estudou bastante, tá ok. E aí ele quis demonstrar também o verbo piel e a diferença entre o outro. Imagina a irmã dessa menina. Essa garota acorda e antes de tomar o café ela já está no piano. Ela está lá assim, a mãe tem que chamar: querida, vem tomar seu café. Já vou, mãe. E ela fica mais 10 minutos ali treinando. E a mãe vai lá e pega ela e bota na mesa: você tem que primeiro tomar seu café. Agora, depois que você tomar, você volta. Aí ela toma o café o mais rápido que pode, já volta para lá para o piano. E fica lá. E treina. E a mãe: querida, você já está aí há 3 horas. Para com isso agora, dá um descanso. Não, mãe, espera aí, só mais um pouco. E tem que tirar ela de lá e dizer: descansa um pouco, amanhã você treina mais. E no fim do dia, quando a mãe distrai, ela volta para o piano e começa a treinar lá. É esse modo verbal que está lá quando diz Enoque andou com Deus. Não é o outro, não é o comum, entendeu? Esse andar com Deus assim intenso, esse andar com Deus que envolve, esse andar com Deus que implica em tudo. Nessa noite a gente vai falar sobre alguém que andou com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Não foi trasladado como Enoque, mas foi chamado amigo de Deus. O nome dele, vocês sabem, é Abraão. E o texto que eu vou ler é o texto de Gênesis 22. Eu vou ler todo o capítulo, peço que você preste atenção, porque é uma narrativa e você sabe, aliás, eu vou ler até o verso 19, e uma narrativa você sabe como é, né? Narrativa é uma história que está sendo contada. Apenas ouça, não tente entender cada palavra, cada letra e a conexão dela. Isso a gente faz ao longo da mensagem, mas ouça, deixa a história, que é bastante conhecida já, de todos que estão me ouvindo, eu tenho certeza, a maioria que está me ouvindo pela transmissão, mas deixa ela entrar em você como uma história. Você quer saber como você sabe que essa história é boa? Quer dizer, que essa história entrou bem na sua cabeça? É se você, mais tarde, for capaz de contar para o seu filho, para a sua filha, sem olhar nas Escrituras, e não deixar escapar os detalhes dela. Não é não deixar escapar cada palavra do texto, é não deixar escapar os detalhes dela. Assim como você conta a história dos 3 porquinhos do lobo mau, você não inverte a ordem, inverte. Eles foram para a casa daquele que tinha uma casa de tijolo. O lobo soprou, a casa não caiu, acabou a história. Ih, faltaram 2 porquinhos, e agora o que eu faço? Você não faz isso, faz. Você começa lá na casa de palha, faz o drama, aí vai para a casa de madeira, faz mais drama ainda, aí eles fogem para a casa do irmão que é mais prudente, né? Aí você conta e tal. É a mesma coisa na história bíblica, principalmente quando você vai contar para criança. Mas quando você vai contar para qualquer pessoa, se você for capaz de contar com os detalhes, então você está transmitindo a palavra de Deus para aquela pessoa. Depois dessas coisas, guarda esse termo porque a gente vai voltar nele, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha no holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca.
Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Você conhece a expressão em hebraico, Yavé-Jiré, ou Yavé-Ivé. Daí dizer-se até o dia de hoje, quando foi escrito, quando Moisés registrou isso, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é a palavra do Senhor. Em Tiago 2,23, você encontra o apóstolo dizendo o seguinte, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago está se referindo a um texto que os profetas também se referiram anteriormente, que é Gênesis 15, 6. Na verdade, irmãos, eu não vou fazer uma exposição deste capítulo exclusivamente, mas desde o capítulo 12 até aqui, nós vamos caminhar como se estivéssemos uma jornada com Abraão e com aquele amigo de Abraão que andava com ele, desde o momento que em Gênesis 12 o chamou. Gênesis 15, 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído, lhe foi imputado para a justiça. É a primeira vez que você vê essa atribuição de justiça, porque alguém creu no Senhor. Fé e atribuição de justiça. Fé e imputação de justiça. Porque você crê, eu coloco a minha justiça sobre você, eu imputo a minha justiça sobre você, a minha justiça fica satisfeita com você. Essa é a ideia. E aí, em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, verso 7, ó nosso Deus, é uma oração, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, muito antes de Tiago, os escritores de Crônicas, o cronista, como a gente chama, que foi escrito depois do cativeiro babilônico, já conhecia a expressão Abraão, amigo de Deus. Porque ela vem de um pouco antes, ou de uns 200 anos antes do cativeiro babilônico. Ela se encontra em Isaías 41:8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. É Deus chamando Abraão de amigo. Não foi o profeta que deu esse nome para ele, foi Deus. O profeta apenas repete isso, o cronista repete isso, Tiago repete isso, porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos falar sobre o amigo de Deus, aquele a quem Deus disse, esse aí é meu amigo. E nós já vimos hoje pela manhã o que Jesus quer dizer com essa expressão, quando ele chama pessoas de amigo, né? Depois dessas coisas, começa assim. Que coisas? Voltamos lá no início do livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o livro de Gênesis é uma grande introdução a toda a história da redenção. É uma grande introdução à Bíblia. O que você vai ver ali são as origens do universo, as origens do nosso ambiente planetário, as origens do ser humano, as origens de instituições como casamento, família, governos.
Você vai ver ali já o juízo de Deus no tempo do dilúvio, você vai ver como as nações se dividem, como elas são organizadas. E você vai terminar aquele momento ali no capítulo 11, vendo a Torre de Babel. Aquele momento em que os homens disseram, nós vamos ter um nome muito famoso. Nós vamos nos construir uma coisa, sabe, um troço tão assombroso que o nosso nome vai ser conhecido por todo sempre. Todos os que vierem depois de nós, eles vão nos conhecer. E conhecemos, não conhecemos? Conhecemos. Quando você fala em Torre de Babel, o que você pensa? Confusão. Você pensa em arrogância humana. Você pensa em juízo divino. Você pensa em Deus vindo e dizendo, não vai acontecer. Em linguagem bem carioca, Deus disse, não vai rolar. Né? E no finalzinho de Gênesis 11, depois de ter dado toda essa introdução, você já sabe o que aconteceu, como a queda ocorreu, a promessa da salvação de Deus, as nações, como elas se formaram, como os idiomas apareceram, e a partir daí também as etnias foram se especificando. Gênesis 11, no finalzinho, fala sobre a família de Tera, ou Terá, né, pai de Abraão. E termina lá falando justamente em Abraão, tendo saído de Ur dos Caldeus, agora está em Harã. No capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão, que ali se chama ainda Abrão. Capítulo 12, a chamada de Abrão. E o que você vê mais ali? Abrão peregrina em Canaã. Abrão peregrina no Egito. Abrão sempre foi peregrino. Ele foi chamado pai da fé, porque ele crê em Deus em tudo que ele faz, apesar de imperfeito. Ele crê em Deus quando Deus diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 15, 6. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele é pai da fé porque ele nunca recebeu a herança. Ele nunca recebeu a promessa cumprida, completa. Ele sempre foi peregrino, a ponto de o autor de Hebreus registrar isso no capítulo dos heróis da fé, capítulo 11, verso 9. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Era a terra da promessa de Deus, mas é terra alheia, ele não possuiu aquela terra. Habitando em tendas com Isaque e Jacó. Não construiu casa, não construiu cidade, era sempre tenda. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Sempre foi peregrino, irmão. Isaac sempre foi peregrino, Jacó sempre foi peregrino. Eles nunca tiveram posse da terra. Essa aqui é a terra de Jacó, não. Quando ela chega a ser conhecida como terra de Israel, isso é já depois de Josué. Na frente. 400 anos de escravidão no Egito ainda vão acontecer. Abraão no Egito, tá? No capítulo 12 ainda, ele vai peregrinar no Egito, como eu disse há pouco. E o que ele arruma ali? Confusão. Deus havia chamado Abraão, na verdade, Abrão ainda, né? Lá em Ur. A impressão que dá pelo texto, pelo que Deus fala, é que já em Ur, Deus já tinha falado com ele. E em Harã, ele finalmente então sai e vai para a terra que o Senhor indicou a ele. E o Senhor prometeu a ele que iria abençoá-lo. O Senhor prometeu a ele que ia fazer dele uma grande nação e que, através dele, todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou seja, você vai ser uma bênção, Abraão. Mas quando chega no Egito, o que acontece? Ele arruma confusão. Ele não é uma bênção, né? Aliás, antes de chegar lá, ele já começa com um problema dentro de casa. Porque antes de entrar no Egito, ele diz para Sara, Sara, você é muito bonita, Sara. E sabe como é que é? Né? Nosso tempo é um tempo difícil. Mesmo se você acha, às vezes, que é difícil, porque alguém olha para sua esposa na rua, assim, um pouco mais ousadamente. Pensa no tempo de Abraão. Que Abraão disse assim, eles vão me matar para ficar com você. É isso que vai acontecer. Então, você faz o seguinte, diz que você é minha irmã. Já que você é minha meia-irmã mesmo, né? Então, diz que você é minha irmã. Deixa aí, para que eu não me dê mal nesse negócio. E é isso que acontece. E aí, justamente, os oficiais do rei notam aquela pessoa, porque naquele tempo não é como hoje, que desce do avião um monte de gente, desce na rodoviária um monte de gente, você não está nem aí para quem chega no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que chegasse numa cidade, irmãos, nos tempos antigos, todo mundo estava de olho nela. O que esse cara veio fazer aqui? É um espia? É um espião? É alguém que está querendo invadir?
Podia ser uma pessoa só, não precisava ser um grupo, não. Você não sabe quem é aquela pessoa. Depois você descobre, é um mercador, é só um peregrino que está passando, mas a gente vai saber quem é. Então, quando chega Abraão ali, e ele já chega com algumas posses, ele tem algumas posses já a essa altura, ele já está com Ló, seu sobrinho, né? E o pessoal diz, não, quem é? Ah, tá, esse cara é legal. Cara, que mulher, a mulher dele, olha só, é mulher. Mas não é mulher? Não, não, cara, soube que ela é irmã. Irmã? É irmã dele, é. Então, peraí, o faraó vai gostar de saber disso. E aí ela chega e é levada para a casa de faraó. E aí Deus vem. Porque Deus não vai permitir essa mácula na linhagem de Abraão, entendeu? Aí Deus vem. Diz, oh, não, olha, vai começar a dar ruim para você, faraó. Aí ele vai, peraí, esse cara falou que, que era irmão. E pronto, Deus livra. Ele sai dali, ele vai embora. Ele foi peregrinar lá porque houve fome na terra de Canaã. Então ele foi para lá. Mas arrumou confusão. Ele não foi bênção como Deus havia dito que ele deveria ser. Capítulo 13, você tem Abraão e Ló, né? É a história deles quando se separam. E Abraão é sempre generoso quando ele faz essas coisas. Por quê? Porque quando ele percebe que está dando muita confusão entre ele e Ló, não, na verdade não é entre ele e seu sobrinho, mas entre os trabalhadores, os pastores que tomam conta. Os rebanhos cresciam muito, como eu falei, eles já tinham posses, né, a essa altura. E aí começou a haver briga por causa de pastagem. Abraão chegou e disse, eu vou resolver isso. E resolveu com generosidade. Ele disse, olha, está a campina toda aí do Jordão, se estende até Sodoma e Gomorra, escolhe você. Se você for um lado, eu vou para o outro. Escolhe você primeiro. Eu escolho, eu sou o mais velho. Ele podia fazer isso. Ele era o ancião. Ele era a pessoa que deveria ser respeitada. Mas ele diz, não, escolhe você. Ló escolhe, vai para um canto, ele escolhe, vai para o outro. Nesse capítulo também, Deus renova a sua promessa. É a segunda vez que Deus renova a promessa. Abraão, eu vou fazer isso com você, eu vou te abençoar, você vai ser uma grande nação, e etc. E tal, né? No capítulo 14, Abraão vai em socorro de seu sobrinho Ló. Tem uma guerra de 5 reis contra 4 ali. E a cidade de Ló, onde Ló escolheu ir, ela foi conquistada, foi levada, e Abraão diz, não pode ficar assim não, eu não vou deixar meu sobrinho assim não. Ele arma os seus servos, ele não tem um exército, ele tem os seus servos. Ele arma os seus servos e vai com a fé no Deus que está conduzindo ele para a terra que Deus vai lhe dar. E ele vai lá, e aquilo que os 5 reis não conseguiram vencer, porque os 5 reis que se uniram perderam para o conglomerado lá de 4 reis, Abraão conseguiu. E venceu. Derrotou, trouxe não somente seu sobrinho, mas todos os outros cativos e tudo mais, ficou muito mais rico. Só que ele não quis ficar com nada. O que ele fez? Generosamente, ele disse, olha, o rei, você fica com o negócio. O rei quis falar, um dos reis, o principal, disse, olha, pode levar tudo, você nos livrou, nos libertou. Ele disse, não, quero isso não quero que você diga que você me enriqueceu, não. Eu dependo de Deus. Tá? O que eu vou fazer aqui é, você paga aí o pessoal que está comigo aí, o que eles quiserem, porque eles lutaram, então eles merecem. Eu não vou obrigar meus servos a agir como eu, não. Mas você fique aí com o que você quiser ficar, porque não me interessa isso. Eu vim libertar meu sobrinho e a minha família. E aí, na volta disso, ele encontra quem? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Você sabe quando ele foi ordenado sacerdote, Melquisedeque? Eu vou te dizer, hoje você vai saber. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você não sabe de onde ele vem, para onde que ele vai, de onde que ele surge, você só sabe que ele é apresentado assim. Deus não deixou de ser cultuado, irmãos. Deus não deixou de ter pessoas que instruíssem. Fosse no que fosse que houvesse, na tradição oral, Gênesis ainda não estava escrito. Mas Deus preservou isso, que mais tarde Moisés iria passar para a forma escrita. E Abraão faz o quê? Abraão dá o dízimo de tudo que ele tem, quando encontra o sacerdote do Deus Altíssimo. Capítulo 15, Deus agora torna a promessa num pacto. A promessa agora vira aliança. É nesse momento que Deus diz o que vai fazer com Abraão, né? Olhe para os céus, conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Só tinha ele e Sara, não tinha mais ninguém. Não tinha filho, não tinha nada. Verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então Deus pegou a promessa, havia uma promessa, agora essa promessa virou uma aliança. Porque ele vai falar sobre essa aliança com Abraão ao longo desse capítulo aqui.
No capítulo 16, você tem a história de Sarai e Agar. Ismael nasce daí. Sarai disse, olha, o Senhor me impediu de dar à luz filhos, então tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E é o que acontece. E Abrão vai e se une à sua concubina agora, não é? E ela gera um filho. Mas isso já dá problema, porque quando ela engravida de Abraão, ela começa a ficar muito orgulhosa, né? Já que a patroa dela, a senhora dela, não engravidou, não tem filhos. E aí, a Sarai, que é a dona do negócio, é a dona do pedaço, começa a fazer aquilo que toda criatura humana faz quando tem possibilidade, começa a atormentar a Agar, a tal ponto dela fugir. É a primeira vez que ela foge embora, vai embora grávida, o anjo do Senhor encontra você, está fazendo o que aqui? Volta e submeta a sua senhora. Está entendendo? Vai guardando essas coisas na mente, volta e submeta a sua senhora. Ela volta. Nasce Ismael, finalmente, né? Mas note, não era isso que Deus tinha dito para acontecer. Isso foi ideia de Sara, e Abraão aqueceu, aceitou a ideia da sua mulher. Capítulo 17, a aliança agora, ela é reafirmada e selada com a instituição da circuncisão. Então, Deus muda os nomes, Abraão, pai de uma multidão, passa a ser, pai das alturas, passa a ser pai de uma multidão, e muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, porque os seus descendentes serão muitos e nobres sairão dali. E ele fecha isso, sela isso com a instituição da circuncisão. Então, todos os homens recebem o sinal, o selo da circuncisão naquele momento. Em Gênesis 18, Deus informa o modo como a aliança vai ser finalmente iniciada, como Deus vai começar a cumprir suas promessas. Ele visita, dessas visitas você deve entender, irmãos, que muitas vezes é o Cristo pré-encarnado. O Pai não tem corpo, nunca teve, nunca vai ter. Jesus disse, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Filho pré-encarnado, uma teofania, que é uma expressão que a gente usa para dizer isso, uma manifestação da divindade, né? E nesse caso, antes da encarnação. Quando você vê Abraão conversar, interceder lá por Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir. Se tiver 50 justos, você acha que ele está falando para o teto? Você acha que está falando para o ar? Não. Pareceram 3 homens, e um deles é aquele diante de quem ele se ajoelha. E ele não fala nada, ele recebe aquela devoção ali, naturalmente, tranquilamente. E é ele quem fala. Eu vou fazer alguma coisa sem comunicar a Abraão, visto que ele é aquele por meio de quem eu vou abençoar todas as nações da terra, aquele cuja semente eu vou multiplicar como a areia que está na praia do mar, e começa aquela oração, que é uma oração pessoal. É Abraão aqui, e a manifestação do Senhor, às vezes chamado anjo do Senhor, como nós vimos no texto que lemos, né? E ali está Abraão falando com o Senhor. Então o Senhor o encontra e o Senhor diz, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Você já está com um filho nas mãos. Sara ri, não é? Será que depois de tanto tempo assim, eu e meu Senhor vamos voltar a ter prazer? Depois de eu já ter passado já pela menopausa há um tempão, ela não falava essa palavra, mas era isso que ela queria dizer quando ela falou, cessado o costume das mulheres. E aí, o Senhor, lá de fora, diz, por que Sara está rindo? Aí Abraão vai falar com ela e ela faz aquilo que muitas mulheres fazem. Não ri, não. Você riu sim, fala isso porque você... Não ri, não. Mas o Senhor cumpre a promessa, né? Nesse capítulo 18, Abraão intercede por Sodoma. É por isso que os dois outros homens que estavam com o Senhor foram embora na direção lá de Sodoma. Eles já tinham a missão deles lá, né? E Abraão ficou naquela intercessão ali. Por causa disso é que eles chegam lá e... Não, Ló a gente vai tirar, Ló e a família deles, se eles vierem, se eles obedecerem, né? E acaba, você sabe, saindo somente Ló, suas 2 filhas, a sua mulher está tão presa ali que ela volta e fica presa lá com uma estátua de sal, e a cidade é totalmente destruída, mas a intercessão de Abraão permitiu que, muito mais tarde, uma menina chamada Ruth casasse com um cara chamado Boaz, e eles fossem também parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo, né? Capítulo
19, você tem a destruição de Sodoma e Gomorra, não nos interessa aqui, nós estamos caminhando, é com Abraão. Capítulo 20, Abraão e Abimeleque. Abimeleque é um nome muito comum, era um nome muito comum entre os filisteus e entre os israelitas também. Mas Abimeleque significa meu pai é rei. Muita gente pensa que Abimeleque, que você encontra várias vezes, é um título, como Faraó, como César, por exemplo. Né? E Abraão encontra Abimeleque. E o que acontece? Confusão de novo. A mesma de sempre. Sara é muito bonita, ele vê Sara ali. É sua esposa? Não, é minha irmã. De novo. Esse foi o mesmo cara que lutou contra 5 reis para comprar, para resgatar. É o mesmo sujeito. Né? E agora ele diz, não, é minha irmã. Abimeleque, poxa, então você vai ser meu cunhado. E enche ele de presente. E leva para a casa dele. E lá vai Sara de novo. Eu não sei o que Sara pensava disso. O que você pensaria do seu marido se ele fizesse um negócio desse? De repente você resolve, eu vou ficar com Abimeleque mesmo, que é melhor. Né? Aí lá foi a pobre coitada da Sara de novo, e aí o Senhor veio. Se você tocar nela, cara, vai dar tudo errado para você. E Abimeleque ora, ele ora ao Deus verdadeiro. Eu não sabia, o Senhor viu que foi na inocência. Eu estava sendo sincero, ele disse que era irmã dele. Eu falei, é por isso que você não vai morrer. Né? Você vai lá, ele é profeta, pede para ele interceder por você. Você viu a confusão? Por que eu chamei de confusão? Porque o erro foi de Abraão. E agora o pobre do Abimeleque tem que ir lá, né, e dizer, olha, você me botou assim enrascado aí e o seu Deus falou para você orar, ele por mim. Irmão, a gente pode fazer muito dano à causa do Evangelho, mas a gente vai chegar a isso depois. Então tem nova confusão. E Abraão ora. E Deus tinha tornado estéreis as mulheres daquele povo. E Deus cura todas as mulheres. E, naturalmente, Abimeleque devolve Sara intocada e ainda dá mais presente para Abraão. Mas Abraão também dá presentes para eles. Abraão era generoso nessas trocas assim, apesar dessas situações. Né? E aí, em Gênesis 21, finalmente, Isaac nasce, que quer dizer riso ou ele ri, porque Sara estava dizendo, todo mundo vai rir disso. Ela estava pensando assim, todo mundo vai rir desse negócio quando souber. O quê? Qual é a cidade? Eu dei a luz, olha só. Todo mundo acha graça desse negócio. E quando Isaac, o riso, nasce, Agar e Ismael são expulsos. Porque um dia lá, Sara vê... Gente, a pior coisa é mãe quando resolve brigar no lugar dos filhos. Até hoje isso acontece. Né? Uma coisa que resolve rápido lá entre as crianças, ponto. Vem mãe querer brigar uma com a outra ali, piora tudo. Deu ruim aqui também. Um dia lá, ela viu a implicância de Ismael com Isaac, que era bem mais novo que ele, né, cerca de uns 13, 14 anos. E aí viu lá uma implicância qualquer e ela disse, não, olha, não quero mais essa mulher aqui, não. Note, foi ela que colocou Agar naquela posição. Né? E aí Abraão diz, bom, eu tenho que fazer o que a minha mulher está falando, ela que é. Né? Ele dá algumas provisões e diz, olha, você vai aí, e ela sai errante pelo... Só que Deus deu aval para isso, dizendo, não deixe de fazer o que sua esposa está mandando. Ele é tua semente também. Eu vou cuidar dele. Ele também vai ser uma grande nação. Não vai ser como o que eu vou fazer com você, mas ele também vai ser. Sairão reis dele, e etc. e tal. Faz o que a tua mulher está falando. E aí, despede Agar, ela sai errante, mas o anjo do Senhor a encontra. Ela botou o garoto para morrer, ela achou que ia acontecer isso, mas o Senhor veio e disse, não vai acontecer isso, não. E o Senhor salva os dois ali, e toma conta dos dois, mas você viu a confusão aonde foi levando, né? O trauma, a dor, a angústia que poderia ter sido evitada se, de outra forma, se tivesse agido. Então, nasceu Isaac. E agora, Abraão e Abimeleque, aquele mesmo Abimeleque, né, que agora já conhece e tal, ele faz uma aliança com Abraão. É ele quem vem fazer uma aliança com Abraão. Apesar daquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu, apesar do erro de Abraão, ainda foi um testemunho do Deus verdadeiro. Por isso, em Gênesis 21, verso 22, Abimeleque chega e diz assim, por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar,
jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Já percebeu? Deus está com você. Mas você percebeu isso, Abimeleque? Já pensou Abraão perguntando isso para ele? Cara, eu percebi isso no meu quarto de dormir. Quando ele chegou e disse assim, olha, se você encostar nessa mulher aí, vai ficar muito ruim para você. O testemunho foi dado, apesar do nosso fracasso, muitas vezes, em testemunhar de Deus. Ainda assim, Deus mantém o seu testemunho. É por isso que é muito tolo aquela pessoa que se liga nos homens, que se liga num pastor, que se liga num, pior ainda, um apóstolo, um bispo desses que anda por aí. Quando um desses cai, aí vai todo mundo. Mas Deus é tão bondoso e misericordioso que, apesar das falhas dos seus filhos, das suas testemunhas, Ele ainda sustenta o seu próprio nome, a sua própria fama, ou seja, a sua própria glória. E Abimeleque propõe, Abraão aceita, e eles fazem ali uma aliança de paz entre eles e ficam amigos. Chegamos a Gênesis 22. Então, depois dessas coisas, né, Deus põe Abraão à prova. Como são os amigos de Deus? É isso que a gente quer investigar, tendo caminhado aqui. Então, rapidamente, vamos ver 3 coisas. Aqueles que Deus busca e aqueles que Ele usa no meio do mundo, que Ele usa como instrumentos seus, no meio do mundo. Como são essas pessoas? 3 coisas apenas. Primeiro, os amigos de Deus estão longe de serem perfeitos. E eles sabem disso. Os amigos de Deus estão longe de serem perfeitos e eles sabem disso. Abraão teve medo e mentiu, você viu isso? Ele teve medo, vão me matar. Deus tinha feito uma promessa, ele ainda não tinha filho. Ele tentou resolver as coisas do seu modo, porque no momento em que ele ouve sua esposa e não diz para ela, Deus é que vai cuidar disso, não precisa você agora botar a sua serva aí, Agar, e criar essa confusão aqui. No momento em que ele faz isso, ele está também, não, deve ser por aí mesmo, né? Deve ser. Ele faz algo que não era o que Deus tinha falado para ele fazer. Ao invés de bênção, foi, muitas vezes, um problema. Ele foi um problema para Faraó no Egito, ele foi um problema para Agar, ele foi um problema para Abimeleque. Mas o que o Senhor tinha dito a ele era o quê? Você vai ser uma bênção. Em um outro momento, ele diz, sê tu uma bênção. Por quê? Porque eu te chamei, porque você é o meu representante, porque você é o administrador dessa aliança, que a gente chama, inclusive, de aliança abrâmica. Quando a circuncisão se tornou parte de um evento dentro do povo de Israel. Então, os amigos de Deus, irmãos, estão longe de serem perfeitos, e eles sabem disso. Abraão sabia disso. A gente sabe disso. O problema é o seguinte, ninguém aqui, neste salão, ou que está me ouvindo pela transmissão, ninguém vai dizer, não, eu sou perfeito, eu sou perfeito. Mas o problema é que nós não agimos em conformidade com isso. Nós vivemos como se fôssemos, muitas vezes. Ou, pelo menos, fazemos comparações, eu com outro. Que é quando a gente aí se acha, bom, agora nessa escala. O problema é que não é essa escala que nos interessa. Interessa a escala daquele que vem e chama. Aquele que nos chamou, aquele que fez a santa vocação, nos tirando do mundo, nos tirando do reino de trevas, nos tirando das garras de Satanás e nos trazendo para o reino do Filho do seu amor. É esse parâmetro que nos interessa, é essa medição que nos interessa. Então, às vezes, nós parece que não lembramos, não sabemos que nós somos imperfeitos, que, na verdade, nós somos maus, se depender somente de nós, se ficar somente em nós. Que o que a gente faz de bom, mesmo quando a gente não era crente, qualquer bondade, qualquer alto bom, qualquer coisa verdadeira, qualquer coisa realmente abençoadora, é ação da graça comum de Deus naqueles que estão perdidos. E que depois da salvação, então, fica muito mais claro que nós fazemos todas as coisas por causa do que Ele opera em nós. Essa é a primeira coisa, irmãos. Os amigos de Deus, aqueles que Ele chama e usa no meio do mundo, eles estão longe de serem perfeitos, e eles sabem disso.
Segunda coisa, os amigos de Deus se envolvem com o mundo e tomam decisões difíceis. Eles são amigos de Deus, eles andam com Deus, como Abraão. Abraão andou com Deus, mas Abraão não estava alienado a este mundo. Eu tenho dito aqui, repetido várias vezes, uma frase de C.S. Lewis, quando ele escreve que aquelas pessoas cuja mente está na eternidade, aquelas pessoas que olham para os novos céus e nova terra, amam os novos céus e a nova terra, anseiam pela chegada dos novos céus e nova terra, essas são as mais relevantes para essa realidade aqui. É exatamente isso, que as pessoas falam o contrário, né? Está com a cabeça no céu, a religião é uma fuga da realidade. Não! Os amigos de Deus que caminham para a morada de Deus, como Enoque caminhou, e alguém disse que um dia eles caminharam tanto, ele estava andando com Deus tanto assim, que Deus chegou e disse para ele assim, Enoque, está mais perto da minha casa agora do que da sua. Aproveita e fica por aqui logo. Os amigos de Deus que estão nessa jornada, nessa peregrinação, eles são os mais relevantes. Pode ser que alguma pessoa mal informada, mal instruída, ou com alguma má intenção, leia as Escrituras, leia o Evangelho, pregue até o Evangelho, sem entender a dinâmica do testemunho do Evangelho, a dinâmica do testemunho da graça de Deus, sem compreender que os amigos de Deus, eles se envolvem com o mundo e tomam decisões difíceis. Não é aquilo que está escrito no Novo Testamento, né? Qualquer pessoa que é alistada para a guerra, não se... Eu poderia traduzir assim o texto lá de Paulo, não se enrola com negócios deste mundo. Existe uma diferença muito grande entre se envolver com as coisas que acontecem e ficar enrolado com elas. E ficar atrapalhado com elas. Abraão saiu para longe dos seus. Saiu. Primeira coisa que ele faz. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, ele sai e vai embora. É uma decisão difícil que tem que ser tomada, né? É um comprometimento para o resto da vida dele. Abraão, você vai embora, mas está todo mundo aqui, Abraão, e agora você vai sozinho e tal, eu vou. Meu Deus mandou, eu vou. Abraão lutou naquela guerra que eu já mencionei, de 4 reis contra 5. Ele não disse assim, bom, Ló escolheu ir para lá, não foi? Se tivesse dado um jeito nos pastores dele, ele visto aí que ele é o mais novo, ele dizia, não, olha, eu vou para o lugar piorzinho que tem aqui, não vamos separar, não. Não, Abraão não falou isso, não. Abraão disse, é família, eu vou lá resgatar. E foi lá e resgatou, se envolveu numa guerra. Tomou a difícil decisão de expulsar Agar. Não deve ter sido fácil para ele. Também era filho dele, Ismael. E ele era um cara generoso, ele era bondoso, ele não era pegar essa mulher com filho e botar aí no mundo agora. Por isso ele precisou da direção de Deus, como eu já citei. E ele foi generoso com Abimeleque, ele foi generoso na guerra, ele foi generoso nos dízimos que ele deu, ele era uma pessoa generosa. Os amigos de Deus se envolvem no mundo, tomam decisões difíceis, comprometem as suas finanças, inclusive. Essa é a segunda característica dos amigos de Deus que eu quero mencionar nessa noite. A terceira e última, os amigos de Deus obedecem a Deus. E são abençoados por isso. Sim. Irmãos, eu já tenho dito aqui que algumas vezes, por a gente ter que pregar contra tanto erro, tanta heresia que é anunciado em tantos púlpitos, parece que a gente quer pregar um evangelho de só sofrimento, embora o sofrimento seja parte integrante do evangelho. Paulo diz isso a Timóteo. Todos os que piamente quiserem seguir a Cristo padecerão perseguição, em algum grau, de algum modo, mas vai acontecer. Porém, não significa que nós não recebamos as bênçãos de Deus com ações de graças. Os manjares, como dizia a versão antiga da carta a Timóteo, né, que ele preparou, recebidos com ações de graças, não há problema nenhum, glorificam a Deus. Os amigos de Deus obedecem a Deus e são abençoados por causa disso. Primeira coisa, eles obedecem a Deus. A fé dele foi demonstrada na sua obediência, não em algum sentimento vago. Eu já tenho dito também, aqui os irmãos já têm aprendido que fé é o quê? Fé é uma atitude apropriada que envolve confiança e obediência com relação a quê? A palavra de Deus. Fé não é uma força que fica lá dentro, tipo uma força de vontade ou um desejo muito forte, não.
Isso aí pode ser determinação humana, isso aí pode ser confiança humana, essas coisas não são erradas. Elas são boas, funcionam para algumas coisas, não funcionam para as coisas espirituais, não funcionam para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus o que funciona é fé, e fé tem a ver com a palavra dele. Ele fala, ele registrou a sua palavra, e eu tenho uma atitude apropriada de confiança e de obediência. Essas duas coisas estão juntas. É o que Abraão faz. A fé que ele tem, ela é provada, ela é demonstrada, ela é apresentada, porque ele obedece. Ele confia e ele obedece. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele anda na presença de Deus. Verso 17, capítulo 17, verso 1. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, anda em minha presença e ser perfeito. Palavra que significa, na verdade, o hebraico significa completo, são, irrepreensível. Irrepreensível como Paulo fala que os bispos têm que ser, né? Antes de tudo, o bispo, quando ele dá as orientações na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, que ele fala, antes de tudo, os bispos sejam irrepreensível. Não é perfeito, irmão, porque senão ninguém servia para ser pastor. Não é disso que está falando. Mas irrepreensível, ninguém que pode ser acusado de alguma coisa pelos que estão de fora ou pelos que estão dentro. Acusado de alguma coisa severa, alguma coisa grave com relação a Deus. É isso que Deus fala para ele. Anda em minha presença, ser completo, são na sua fé. E você vê que a obediência dele se demonstra porque em cada lugar que ele chega, ele arma a sua tenda e ao lado um altar. Isso chama atenção quando você lê a história de Abraão. Armou a sua tenda, erigiu um altar ao Senhor. Ele era um homem que andava com Deus. Ele tinha prazer na companhia de Deus. E a demonstração disso, naquele momento, nesse momento da administração pactual, nesse instante, era chegar, colocar um altar lá. Não tinha templo, não tinha lei, não tinha sido dada ainda, orientando nada. O que ele fazia? Um altar. Pega um carneirinho, pega uma ovelha, oferece ao Senhor. Come ali na presença do Senhor e se alegra com os seus. Ora e intercede ao Senhor e louva o nome do Senhor. Era isso que ele fazia. Ele obedece a Deus. E ele é abençoado por isso. Ele se torna bênção realmente, como se tornou depois para Abimeleque. Abraão, eu tenho notado aí, Deus é com você. E eu já vi que esse Deus, ele é Deus de verdade. Então, eu quero fazer uma aliança com você. Eu não quero ser seu inimigo. Abimeleque é o primeiro cara que a gente tem um registro dele, que cai naquela circunstância que Deus tinha dito em Gênesis 12, quando chamou Abraão. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Na tradução poderia ficar assim, eu vou bendizer os que bendizerem a você, e vou maldizer aqueles que desonrarem a você. É melhor isso, porque a palavra maldito que vem depois para a gente é cheia de sentidos esquisitos, né? O que Deus está falando para ele é assim, todos aqueles que reconhecerem você, como Abimeleque fez, o Senhor está contigo, eu vou abençoar essa pessoa. Eu vou bendizê-la. Agora, todo aquele que desonrar você, todo aquele que maldizer você, eu vou fazer a mesma coisa com ele também. E em você serão benditas todas as nações da terra. Então, note que alguns problemas que Abraão arranjou, não foi porque as pessoas falaram mal dele, amaldiçoaram-no, desonraram-no, não foi por isso. Porque ele mesmo arrumou o problema. Mas, posteriormente, para ele e para os seus descendentes, qualquer um, qualquer povo, qualquer pessoa que chegasse para desonrar, Deus cumpria essa promessa. E cumpriu com Abimeleque. Foi por isso que Abimeleque foi abençoado no seu relacionamento com Abraão. Abraão foi chamado para abençoar como povo de Deus com a sua simples presença no lugar onde ele estava. Já era o protótipo do que Israel seria. Israel era aquela vitrine, presente já chamava a atenção. Se fizesse tudo conforme a lei de Deus, as pessoas seriam atraídas para aquilo como Abimeleque foi atraído para Abraão. Você é um homem de Deus. Você vê isso em Jesus. Nicodemos, quando vai para Jesus, o que ele diz? Olha, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Você tem um testemunho demoníaco a respeito de Paulo. Não lembra quando aqueles judeus foram expulsar uns demônios lá e deu ruim para eles? O demônio começou falando para eles o quê? Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas não conheço vocês. Porque eles chegaram lá em nome de Jesus a quem Paulo prega. É muito ruim esse negócio, né?
Esse é o pior manual de exorcismo que eles pegaram para ler. Escolheram muito ruim quando compraram esse. Expulsar um demônio na autoridade de uma divindade que é pregado por uma outra pessoa. Vamos ver se essa fórmula aqui funciona. Não funcionou. Mas o demônio deu testemunho. Paulo, se tivesse aqui, é como se o demônio tivesse dito isso. Paulo, eu sei que anda com Deus. Paulo, eu sei que obedece Jesus. Mas vocês eu não conheço. Com Paulo eu teria que tomar cuidado. Já ia ter que sair indo pela direita, né? Mas vocês eu não sei quem é. Os amigos de Deus obedecem a Deus, eles são abençoados por isso. E quando eles abençoam, irmãos, quando eles são abençoados, eles abençoam as pessoas que estão próximas a eles. Então, essas três características. Os amigos de Deus estão longe de serem perfeitos e eles sabem disso. Os amigos de Deus se envolvem com o mundo e tomam decisões difíceis muitas vezes. Disciplina na igreja não é uma decisão difícil. Os amigos de Deus obedecem a Deus e são abençoados por isso, como Abraão foi abençoado. Então, quando Deus traz a Abraão à prova, no final dessa caminhada toda que nós fizemos junto com Abraão, Deus não está sendo malévolo. Deus não está sendo um cara que não tinha mais o que fazer, inventou essa história maluca aqui. Deus está trazendo Abraão para mais perto de si, para perceber. Abraão, Deus sabe, irmãos. Quem não sabe é Abraão. Deus sabe que Abraão é fiel. Deus sabe que Abraão vai obedecer. Agora, Abraão não sabe disso ainda. Abraão só sabe disso, e você só sabe dessas coisas quando você obedece. E como que ia obedecer, irmão? Como que Abraão saberia disso? Andando até metade do caminho? Olha, eu já montei o local, o altar está aqui. Que a ideia, irmão, não é pegar a pessoa e botar ela viva ali e tacar fogo nela viva, não, tá? Isso aqui, essa religião que faz isso é outra, tá? Não é a nossa, não. Nossa não faz isso, não. A ideia é você sacrifica, você mata, mesmo um animal, você não mata. Deus nunca pediu para matar um animal vivo. O animal é morto, e então ele é oferecido em holocausto. Eu já amarrei meu filho. Não, irmão, Abraão só vai saber que ele realmente confia em Deus. Você só sabe que você realmente confia em Deus quando você obedece, quando você se percebe obedecendo ao Senhor. Que alegria é quando você se percebe obedecendo ao Senhor, quando você não erra porque isso desagrada ao Senhor. Eu não vou fazer isso. Todo mundo vai achar você esquisito, todo mundo vai achar você um tolo, todo mundo vai achar você perdoa a expressão vulgar, um otário. Não, meu Senhor, eu não vou fazer isso contra Ele. Todo mundo vai rir de você. Vão achar que você é um crédulo que acredita em qualquer coisa. Não. Eu vou fazer isso ainda assim porque Ele ordenou fazer. Abraão só sabe que obedece quando ele levanta a faca. Versão antiga, você lembra? Era o cutelo, né? O cutelo é mais assustador, né? Quando ele levanta o facão e vai descer. E o anjo sai desesperado lá. Não, Abraão, peraí, não. Mas aquele não era um anjo comum. Aquele era o anjo do Senhor. O Senhor nota que ele fala, não estenda a mão sobre o menino. Não faça nada com ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E ele passa a falar na primeira pessoa depois disso. Você não me negou. E ele renova a promessa, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. O verso anterior diz, então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, e completou aí, eu vou te abençoar, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Mas Abraão só sabe disso quando ele é interrompido, quase que tem que vir e segurar a mão dele. E aí que ele percebe que tem um carneiro preso. E aí que ele substitui Isaac pelo carneiro. Você não pode dizer que Isaac seja um tipo de Cristo ou qualquer coisa, não. Isaac não pode ser um tipo de Cristo. Se ele tivesse que ser tipo de alguma coisa, seria tipo de nós mesmos.
nós saímos, entra Jesus. Isso aqui é uma grande introdução ao tema da substituição, da morte substitutiva de Cristo. Sai Maurício, que merece morrer eternamente, não é só merece morrer naquele momento, merece morrer eternamente, entra Jesus, que morre e sofre ira eterna. E só ele poderia sofrer isso, só o homem-Deus poderia sofrer isso. Para que o pecador ria de novo, para que o riso, Isaac, possa acontecer de novo. É o Senhor Jesus quem entra no lugar. Os amigos de Deus, irmãos, são abençoadores. Você é abençoador? Você tem se percebido como bênção para a vida dos seus irmãos e dos outros? E não só numa área, mas em tudo. Você chega num lugar, as pessoas, chegou uma pessoa de Deus. Porque, meu irmão, não se espera nada menos de mim e de você. Isso não é uma opção. Isso não é para alguns, quem sabe para alguns que se consagram muito. Isso não existe, irmão. Existe o crente que obedece, cresce, amadurece. Existe o crente que fica infantil, igual o pessoal lá em Corinto, crianças em Cristo, crentes carnais, que Paulo usa essa expressão para substituir crentes infantis, crentes que não amadurecem. Mas o que se espera de todos nós é que nós sejamos como Abraão. Sabemos que somos imperfeitos. Nos envolvemos com as situações ao nosso redor e, às vezes, tomamos decisões difíceis. E somos obedientes. Nossa obediência não é perfeita, mas nós somos obedientes. E, nesse processo, nós somos abençoados e abençoamos aos outros também. Que o Senhor faça isso conosco. Nós não queremos menos do que isso, daquele que é amigo dos pecadores e que nos chama à sua mesa, né? Que nos coloca na sua mesa, para que nós tragamos outros também, para que chamemos outros, para que eles sentem à mesa também. Não é um bom convite? Venha sentar-se à mesa do amigo dos pecadores. É o melhor lugar que você pode estar. É o melhor ambiente em que você pode estar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois nós vamos cantar ao Senhor. E durante o cântico, nós vamos encerrar a transmissão. Você que está nos acompanhando pela transmissão, pela internet, pelo nosso canal, domingo que vem, com a graça de Deus, esperamos estar aqui novamente a partir das 9h30 da manhã. Então, anote aí o sininho aí, se você quer ser lembrado disso. E se você achou que essa palavra falou ao seu coração, que essa é a palavra de Deus, chame outros para que ouçam a palavra de Deus, a pregação. Todas as mensagens da nossa igreja estão aí no nosso canal e no domingo que vem continuaremos com a graça de Deus. Então, durante o cântico estaremos encerrando e aguardamos você no domingo que vem, se Deus assim permitir. Vamos orar. Os irmãos depois permanecerão de pé para que cantemos a música final desse momento da transmissão. Pai, muito obrigado. Andar contigo é realmente algo que muitas vezes nos deixa perplexos. Nem sempre sabemos o que o Senhor vai fazer. Muitas vezes o Senhor nos diz, outras não. Mas nós sempre sabemos que podemos confiar no Senhor. O Senhor não nos leva por caminhos perigosos, perigosos que podem nos afastar de Ti. O Senhor não nos deixa perdidos no meio da escuridão. Pelo contrário, o Senhor nos toma pela mão e nos conduz. Ó Deus, ajuda-nos a segurar a Tua mão com as nossas duas mãos, Senhor. A sermos obedientes ao Senhor, a termos prazer em sermos bênção na vida dos outros, ó Deus. A não aprontar confusão para os outros, mas sermos realmente canal de bênção, Senhor, transmitindo a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Cristo, Cristo morto na cruz, substituindo a nós, substituindo pecadores, para que pecadores pudessem ser amigos de Deus. Nós te louvamos pela Tua palavra, pedimos a Tua bênção sobre cada um daqueles que a ouviram, que o Senhor se agrade de aplicar pelo Teu Espírito e trazer à conversão os que precisam de salvação, e trazer ao crescimento os que precisam de crescimento, e fazer continuar crescendo aqueles que estão caminhando obedientemente. Assim nós oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.